Legal, show de bola. Realmente, né? A galeria faz parte, principalmente na nossa cidade aqui, faz parte aí de uma história. Eu, principalmente, né, até para vir homenageando você, homenageando a Galeria do Rock, eu tô usando essa camiseta aqui, que é uma camiseta do Ó, The Doors. sim, Eu, como que bom, massa. assim, tenho um gosto eclético, mas gosto muito de rock and roll, né? Minhas origens aí é do rock and roll. Então, e essa galeria, inclusive, foi comprada na própria Galeria do Rock, em homenagem, Que legal. né? Porra, Então, obrigado pelo prestígio. não, que isso. Isso daí ainda foi. Eu lembro que. Inclusive, essa camiseta eu comprei quando comecei a trabalhar. Eu tinha cerca de mais ou menos 16 anos. Trabalhava numa empresa que. Área de vendas ali, meio telemarketing e tal. Eu lembro que o meu primeiro salarinho suado lá, que eu ganhava bem pouco, foi justamente eu juntei esse dinheirinho e fui lá gastar na Galeria do Rock. Tanto eu como vários amigos meus, acho que muitas pessoas já fizeram isso. Então você vê que realmente faz parte da história de muita gente, principalmente quem gosta dessa cultura underground, quem gosta do rock, quem gosta de rap, quem gosta de skate, né? É muito associado aí a esse pessoal. Marconi, eu queria aproveitar, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre você antes da gente entrar mais especificamente aí na história da galeria. Queria que você falasse um pouquinho das suas origens, da sua carreira profissional, quais empresas que você trabalhou antes de entrar na Galeria do Rock. O nosso principal objetivo aqui, né, como eu tinha explicado, justamente a gente aproveitar um pouquinho da sua experiência, todo o seu conhecimento, da sua expertise. Você também tem um currículo invejável aí, que eu peço que você cite aí pro pessoal um pouquinho do seu histórico também acadêmico. E a ideia aqui é justamente a sua experiência servir de inspiração para as pessoas que estão nos ouvindo. Para que eles Tá. vejam a sua história, vejam o seu crescimento, as suas conquistas, possam se inspirar também na realidade deles, né? Aí está muito correlacionado à parte de administração de empresa, a parte de gestão de eventos, né? Como uma empresa cultural, né? Então envolve muito a questão do apoio que o seu trabalho vem trazendo para a cultura de São Paulo, para a cultura do Brasil. Então eu queria que você falasse um pouquinho das suas origens, como foi essa história e como você chegou, né? A começar a trabalhar aí e ser hoje o principal administrador da Galeria do Rock. Ah, legal, cara. Pô, mais uma vez aí, obrigado pelo convite, pelas palavras carinhosas, né? Cara, assim, basicamente eu sou a segunda geração daqui da Galeria do Rock, de lojistas, né, da galeria. Meu pai é o Toninho da galeria, foi ele que assumiu como administrador, como síndico aqui em 1993. Então, Caramba. eu desde os meus 7 anos de idade, eu frequento a galeria, um tanto quanto por obrigação, porque a minha mãe ficava em casa junto com a gente, né, Nossa, você cuidando da cresceu gente, e lá acabou. praticamente, né? Não, tem muita coisa aqui. E aí a gente apareceu a oportunidade de montar essa, essa loja aqui, né, na galeria. Depois conto com um pouco mais de detalhe, eu vou fazer uma linha do tempo para vocês entenderem um pouquinho da história da galeria também, né, enfim, da história do prédio, digamos assim. Certo. E aí eu acabei crescendo aqui. Desde os meus 7 anos de idade, assim, lembro um pouco mais assim da minha infância e tudo mais. A gente não tinha com quem ficar em casa, acabava vindo aqui para a galeria e ficava e vivemos aqui todo esse período, Caramba, inclusive que o legal. período mais hardcore aqui da galeria. No final dos anos 80, comecinho dos anos 90, o bicho pegava feio aqui, mas indo um pouquinho antes, assim como você falou para me apresentar, eu só vou contar um pouco, fazer um paralelo para as pessoas entenderem o que é a Galeria do Rock, né? O que é o Centro Comercial Grandes Galerias. A galeria foi construída em 1963 por uma arquiteta chamada Maria Bardelli e o marido dela chamado Ermanno Zifried. Foram dois italianos que vieram para cá, se radicaram aqui no Brasil e acabaram assumindo, construindo uma série de projetos arquitetônicos no centro. Tem coisas muito legais. Na época, o prefeito chamado Toledo Pisa, em 1950, mais ou menos, deu uma isenção de impostos para quem construísse prédios perpassando os quarteirões no centro. Porque o centro velho, o centro novo, o centro velho é do Vale do Anhangabaú para lá, né? Parte do Sim. colégio, Praça da Sé. O centro novo é do Vale do Anhangabaú para cá. A cidade foi planejada, ela foi construída em grandes quarteirões. Só que esses grandes quarteirões já não davam, os espaços comerciais já não davam, já não tinham oferta o bastante para a demanda que existia de comércio, confecção, uma série de coisas, serviços aqui na época. Então, eles deram isenção de alguns impostos para as pessoas construírem projetos que cruzassem esses grandes Ah, quarteirões.
E é por isso que hoje você atravessa daqui do Lago do Paissandu até a Consolação, tudo por dentro de galerias, né? Quem já Sim, verdade. vivenciou, andou aqui pelo Já centro, trabalhei eu muito tenho um no pouco centro, desse. tenho muitas dessa galeria, eu não sabia do motivo, que interessante. Eu imagino que você pega É, só as lojinhas pequenas ali, né, do centro ali, sei lá, sapato, uma loja de restaurante, alguma coisa do tipo, um barzinho, alguma coisa do tipo, ele não uhum. aproveita total o espaço, né? Então atrás não tem muito o que fazer. E aí teve essa isenção de impostos justamente com esse objetivo, eu imagino. Isso, e aí a Maria Bardelli, o Pedro Matias, todo o grupo de arquitetos e incorporadores foram, meu, mataram a pau isso aqui. Eles criaram 3 ruas num espaço que caberia uma rua só. Então tem o piso subsolo, o piso terra e o primeiro andar. Você Sim, entra assim de um jeito fluido. Você está andando na galeria, na calçada, na frente da galeria, tanto na São João quanto na 24 de Maio, aqueles vãos assim meio que te puxa para dentro, sabe? Ele te suga. Você fala, caramba, que lugar bonito, não sei o que. E você entra, aí você tem esse ambiente, né? Hoje é bem cuidado, né? Nesse sentido. sim. E aí, o que aconteceu na época, né? Foi um grande sucesso de vendas, porque alfaiates, um monte de demanda de serviço vinham para cá. Igual esses sucessos de venda que tinha alguns anos atrás, os caras vendiam na pré-venda, aquela coisa toda, a galeria aconteceu a mesma coisa. Só que a gente está falando de uma outra época da cidade. Ainda na década de 60, comecinho dos anos 60, o centro ainda tinha um pouco daquele glamour, né? Os cinemas mais. Não existia shopping center, então não tinha entretenimento nos bairros. As pessoas tinham que vir para o centro, né? Para poder trabalhar, para poder se divertir, para poder ir no cinema, no teatro, etc. Sim, sim, Só sim. que aí no final dos anos 60, começo dos anos 70, o centro começou a se expandir e ir para a região da Paulista, da Berrini, o centro financeiro de São Paulo começou a mudar para esses outros lugares. Consequentemente, o centro começou meio que a entrar em decadência também. E, consequentemente, um espaço, um prédio comercial com 450 lojas foi perdendo a sua função inicial. E aí, no final dos anos 80, começo dos anos 90, das 450 lojas, pouco mais de 50 só que estavam ocupadas. Dessas Nossa, 50, a gente tinha mais caramba. de 15 pontos de tráfico de droga, tinha armeiro aqui dentro. Cara, era um negócio assim, terrível. A sensação que a gente tem, que a gente tinha aqui dentro nessa época, era quase como a sensação de quando você anda ali perto da Sala São Paulo, perto da Cracolândia, sabe? Uhum. É, é um lugar legal, um lugar bonito, mas você está com medo, você não sabe direito o que está acontecendo, um monte de loja fechada, enfim, uma coisa meio Punk, complicada, né? sim. E aí, em função da igreja que tem aqui na frente, que muitas pessoas também desconhecem, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, é uma igreja centenária de uma irmandade que tem mais de 300 anos, né? Não é nem ligada à cúria da Igreja Católica, ela é uma capela, né? A própria irmandade que cuida dela. Ela sempre foi o berço da cultura negra aqui na cidade de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. Então, muitos dos negros que vinham rezar missa nos anos 70 e tudo mais, né? Tem um sincretismo religioso lindo aqui na frente e tal. Então, eu não sabia disso, viu, É, Marconi? Olha que legal, você tá dando uma aula de história aí pra gente. Eu sou paulistano aí, morei 32 anos aqui na cidade, né, desde sempre. E aham. trabalhei no centro há mais de 10 anos da minha vida, bem no centro velho ali mesmo, próximo a São Bento, próximo a Cabaú. E até hoje eu não sabia disso. E agora que você está falando até da capela, eu já vi muitos eventos ali realmente voltados para a cultura afro, né? Rodas de Uhum. capoeira, músicas. E eu não sabia que tinha essa associação, que legal. Então, cara, e aí a gente tem assim, o berço da toda a cultura negra é realmente muito forte. Vale a pena. Quem tiver a oportunidade de ir lá, visitar a capela, conversar com as irmãs que estão lá dentro, cara, é lindo, assim. Conversa com elas, bate um papo, toma um café lá, que Olha são só. super receptivos. Vale super a pena a visita, visitar a estátua da Mãe É que a Preta gente ali. passa Quem ali tem na um... frente, né? Já todo mundo conhece, todo mundo já passou na frente. Agora realmente parar para entrar, para conhecer, para saber. Agora o pessoal é, acaba deixando de lado. Exatamente. Então, assim, a gente tinha essa história efervescendo aqui. E aí o que acontecia? Hum. A geração mais jovem dessa década de 70, mais ou menos, que curtia a soul music, a black music norte-americana, vinha nos alfaiates da galeria e nos salões de cabeleireiro que tinha aqui para poder fazer cabelos black powers e aquelas becas, né, das calças bocas de sino e Ah, que etc. E legal. muitas vezes comprar os ingressos para os bailes que tinham no Juventus, no Palmeiras. Então, assim, toda essa influência da cultura negra, a gênese dela ainda não existia nem o hip hop, né? E na Tava aqui época não era embaixo no nem piso Galeria do subsolo. Rock, né? Tinha outro nome. Não, as pessoas chamavam mais como Galeria 24 de Maio justamente por causa disso.
E tem ali a pedra fundamental do hip hop, inclusive ali na 24 de maio com a Dom Zé de Barros, que o Aham. pessoal se encontrava mais ou menos nessa região, que tem aquela história lá do metrô São Bento, quando foi inaugurado, onde tinha piso de mármore ali liso, a galera podia, os caras podiam fazer aquela coisa dos b-boys e tal, Taíde, né? Nelson Triunfo, cara, muita história nesse sentido. E aí no final dos anos 80 já tinha essa gênese da cultura hip hop, da cultura black aqui embaixo no subsolo, e no primeiro andar e segundo andar já tinha algumas lojas da Wop Bop, etc. Assim, reforçando esse ponto. Eu estou contando a história que eu conheço. Aqui na galeria, cara, se for falar, por exemplo, se você tiver se a gente for conversar sobre música, tem caras que são muito melhores do que eu, tem muito mais propriedade para poder falar isso. O pessoal da Die Hard, Luiz da Barata Safira, o pessoal da Aqualung, o pessoal das lojas no subsolo. Cara, cada história, quando você senta ali chega encosta a barriga no balcão, começa a trocar ideia com essa galera, são eles que fazem a história da galeria. Então, eu estou Sim, que contando legal. uma parte da minha versão, né? Então, do que eu ouvi e do que eu vivi, né? E aí, no final desses anos, dos anos 80, aí tinha algumas lojas de rock aqui em cima. Só que o antigo administrador, o antigo síndico, ele tinha proibido esse público, tinha proibido montar, abrir lojas voltadas para esse público. Ele achava que a decadência do prédio, como para vocês, era muito em detrimento desse público. Só que aí o grupo de lojistas, etc., se uniu para poder tirar esse cara, né, para poder trocar a administração, e aí foi Sério? quando o Toninho assumiu Caramba. como síndico. Foi uma baita de uma briga, o antigo administrador era um delegado de polícia e tudo mais. E não Nossa. é que o cara era ruim, não, é que da época, né, do momento, Sim, enfim. difícil. E aí acaba acontecendo, né? Então foi uma briga para poder tirar, tirou, e aí quando o Toninho assumiu esse grupo de condôminos, eles determinaram o seguinte: olha, a partir de agora está autorizado a abrir lojas de rock, de quem quiser abrir loja do que quiser aqui dentro está autorizado, desde que respeite, né, todas as regras do condomínio, etc. Tá. Aí muita gente achou que o Toninho estava louco, né? O cara tá maluco, como é que vamos dar isenção de condomínio para advogado, vamos requalificar o prédio nesse sentido. Então, eles entenderam que tinha um potencial nessa galera, nesse público. Então o Toninho foi lá, comprou a ideia, falou, não, vamos Que fazer isso. E no legal. começo Tinha fizeram muito shows. preconceito, né? Aí a origem principal era o preconceito, né? Pensava o pessoal que É, curtia essas coisas mais underground era bandido, que era maloqueiro, que era é, droga. E o pessoal queria evitar isso, mas o seu pai aí, o Toninho, conseguiu ter uma percepção diferente, vendo como um público que realmente precisava de ter um espaço, que teria um mercado ali. exatamente, cara. Olha E que aí, legal. nesse sentido, foi onde a gente conseguiu desmistificar um pouco isso. Mas assim, sendo bem Foi sincero, um na processo, né? Não foi época, do nada, né? É, a gente sim. tá falando de quase 30 anos atrás, assim, e tatuagem era coisa de bandido, skate era depredação do patrimônio público, não podia andar de skate na cidade de São Paulo. Nossa, Roqueiro, você tinha um parente meio roqueiro que andava de preto, sua tia, sua avó falava, esse menino tá andando com o demônio e tal. sim, Então, sem assim, dúvida. era uma outra realidade. E não tem jeito, assim, a gente tem um pouco dessa questão da sobrevivência. Então, você olha ali, você vê aquele cara todo mal encarado, com tatuagem, não sei o quê. Na época, ainda 30 É, anos porque foi atrás. choque de padrões, né? Um negócio que aconteceu Exato, mundialmente. Tava bem atrasado nessa época. É isso, foi aos poucos. Mas começa a evoluir justamente quando você começa a bater de frente com isso, né? Começa a realmente é, entender por trás daquela aparência, às vezes, né, assustadora, que amedronta, o que tá por trás disso e dar espaço para essas pessoas. Às vezes é só, né, questão realmente de a pessoa querendo se expressar de uma forma diferenciada, né? Coisas que na época não eram comuns e foi evoluindo. Mas graças a ações como essa, como locais como a Galeria do Rock, que isso começou a difundir e começou a dar espaço para pessoas realmente curtirem isso sem serem pregadas ali como bandidos, tem todo esse preconceito que vem em conjunto, né? exato, cara. E aí foi onde começou a. Porque assim, como que você vai desmistificar esse preconceito todo? Cara, você tem que criar um ambiente onde você possa receber essa galera, que, querendo ou não, toda essa galera era discriminada aonde ele estivesse. Às vezes ele não era bem aceito nem dentro da casa dele. O pai não gostava muito do som que ele ouvia, a mãe não gostava e tal. Então ele se identificava e falava, cara, a Galeria do Rock é minha segunda casa, porque aqui eu encontro pessoas que são iguais a mim, que têm Sim, a mesma índole, os mesmos valores, gostam das mesmas coisas, etc. E aí que o Toninho e essa galera conseguiu entender é o seguinte, cara, essas pessoas elas têm valores
positivos tanto quanto qualquer outra pessoa. Só que ela se veste, ela se expressa de um jeito diferente. Pô, vamos tentar criar um ambiente aqui onde você possa receber todo mundo, juntar toda a concorrência da cidade de São Paulo para esse público aqui nesse espaço, beleza. Só que aconteceu. No começo, essas culturas todas entendiam, a forma de comunicação de boa parte delas era a violência. E, pô, você é recriminado em todo que é lugar. Puta, era punk batendo com Sim, skinhead, com sim. roqueiro, com headbanger, com... É. Quem sofria muito na época eram os góticos que acabavam apanhando de E todo depois o mundo, né? Zemo, né? Depois o E Zemo. aí depois veio o Zemo, antes Sim. ainda veio os clubbers, aí depois veio o Nossa, Zemo. Cara, Kleber, tem muita verdade. história, né, pra poder E tinha contar, muito assim. questão de Muito, as gangue pessoas já mesmo, esqueceram né? dos clubbers, né? Sim, sim, né? Morreram, né? Tipo, A gente não- assim, hoje em não, dia não tem é mais clubber, né? Eu diferente, não conheço, diferente pelo menos. dos... Eu conheço alguns amigos ex-clubbers que pintavam o cabelo de laranja, etc. Então, Nossa, era doideira. para as raves e tal. Sim. A cultura da música eletrônica foi uma das que não, a gente não conseguiu mais encontrar espaço aqui na galeria na época, porque não tinha espaço comercial. Então, não tinha mais loja vaga Uhum. para. Então acabou indo lá para a Galeria Ouro Fino, aquela coisa toda, né? Mas aí voltando um pouquinho, né, na história da galeria, aí foi isso, assim. Então aí foi onde começou a gênese desse trabalho, onde a gente começou, do ponto de vista da administração mesmo, fazendo um trabalho totalmente honesto, diminuímos muito o custo de condomínio ao longo do tempo, fomos pegando 100% do valor do condomínio e investindo no próprio prédio. Então, a galeria hoje Olha ela que tem legal. AVCB, AVS, certificado de acessibilidade. É o único prédio no centro de São Paulo com mais de 50 anos que tem certificado de acessibilidade, ICANN, AVS, tem sprinkler por todo o prédio. Nós temos painel de energia solar aqui em cima, hoje 10%, cerca de 10% da energia comum do prédio já vem de energia limpa. Substituímos os elevadores, duas escadas rolantes. Fomos fazendo isso a um custo médio de valor de condomínio das lojas aqui de R$ 450 por mês. Pré-pandemia, a Nossa, gente tinha um fluxo caramba. de 10 mil pessoas por dia. De sábado, isso daí, em média, chegava até 17, 18 mil pessoas por sábado. Assim, acabou se transformando num fenômeno mesmo nesse sentido. E aí, assim, todo esse período que eu estou falando, eu falo de uma forma, ma- reduzindo muita história, enfim, de uma forma simples, muitas vezes até diminuindo um pouco a história. Cara, a É, gente está falando dos anos 80, dos anos 90 e dos anos 2000. Foi o último triênio, 30 anos aí, e, cara, teve quantas bandas aí, que, desde Legião Urbana, está falando do Rock in Rio, a gente está falando de grandes bandas internacionais, a gente está falando de Hollywood Rock, a gente está falando de Philips Monsters of Rock, a gente está falando de tanta coisa que aconteceu nesse período como um todo, que, assim, boa parte dessas coisas passaram por aqui. E aí também não esquecendo toda a cultura do skate, da tatuagem, grandes tatuadores, grandes começaram aqui na galeria, passaram aqui pela galeria e tem muita história. E aí, aonde está essa história? Nos lojistas. Então, assim, eu convido a todos que estiverem ouvindo, batendo papo. Essa história que eu estou contando é uma uma de versão, né? milhares, de várias histórias que se transam, Se que se cruza. mesclam, que se juntam. Então, assim, como eu falei, mas você é o cara da galeria. Não sou, eu sou uma das milhares de pessoas Sim, da sem galeria do dúvida. rock, sabe? A história da Uhum. galeria do rock são essas E tem várias muitos pessoas. E aí, lojistas vários muito também. antigos lá, né? Até hoje. Estão lá há Tem, 20, cara, 30 tem, pô, anos, né? você vem aqui todo dia, você encontra o Luiz Calanca, que é um puta de um cara que conhece muito de música, conheceu muita gente, gravou muita gente. Você encontra andando aqui de vez em quando o Chico da Devil Discos, que gravou toda a cena punk de São Paulo, passou por ele, assim. Eu tava ele e o Clemente conversando no corredor, pô, Chico, você tem daqueles aquelas gravações nossas lá, tenho, pô, pode pegar, pode, não, passa lá em casa, sabe assim, você vê na história do movimento punk, assim, na sua frente acontecendo, você vê nos meio dos corredores da galeria, aí você tem o Magrão da Aqualung, tem o pessoal da Die Hard, cara, tanto, citar o nome é até injusto, porque tem tanta gente com Sim, tanta pra história não aqui, esquecer alguém, né? agora a London Calling, que abriu aqui na galeria, cara, aquela loja é uma preciosidade, você vai lá, olha os discos, fala que até parece uma loja de joias, assim, o jeito com que eles tratam, assim. Então, assim, aí você vai lá embaixo pro térreo, você tem o Indinho, tem o pessoal da EZE, você tem o pessoal da Slum, que trabalha com couro tratado. Cara, assim, é cada coisa que você olha aqui na galeria, que você andando nos corredores, você vai se encantando, e mais uma vez,
é a história de todas essas pessoas. A minha, particularmente, foi isso. Eu nasci aqui Sim. dentro, me entendia com isso, vi essa diversidade a vida inteira. Aprendi já desde criança que honestidade e valor não tem cor, não tem credo, não tem religião, não tem nada, cara. Isso aí vai do ser humano, se ele tem cabelo roxo, azul, preto ou branco, não importa. A pessoa é bom caráter, mau caráter, é honesto ou não é honesto. Então, desde a minha infância, eu sempre cresci nisso. E à medida que eu fui Existem pessoas crescendo, boas, pessoas ruins em todas as culturas, em todas as profissões, tudo, todos os cara, estilos, tudo. todos os É, gostos, né? Importante é natural diferenciar do ser isso, né? humano, cara. E aí, Sim. assim, esse conceito de justiça, enfim, tem um monte de coisa que foi muito legal, que a galeria me ensinou muito nesse sentido. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu fui querendo compreender um pouco mais isso, aí acabei indo estudar Relações Internacionais, né? Me formei em Relações Internacionais. Trabalhei pouquíssimo tempo na área, eu nem 6 meses, mais ou menos. Uhum. Entendi que aquilo não fazia muito sentido para mim. E aí, por uma opção, eu simplesmente falei assim, cara, quero continuar próximo dos meus pais, viver ao lado deles, que acho que uma das poucas, um dos poucos momentos que a gente pode ter na vida de experienciar o amor incondicional é dos nossos pais. Por mais tortos que eles sejam, muitas vezes, eu tive essa oportunidade de ter pais muito bacanas. Eu falei assim, cara, vou conviver aqui e vou tentar entender um pouco mais do que é isso. E aí foi onde eu fui estudar, fiz pós-graduação em economia, especialização em branding, cooperação internacional, justamente para poder tentar entender um pouco mais essa questão cultural. E aí foi onde eu Então. me formei e onde eu fui buscar informações. Mas assim, é tudo muito. O que eu percebi, de fato, é que fora daqui você tem um grau de autenticidade muito baixo das coisas, porque as coisas aqui dentro da galeria são tudo muito viscerais. Tá falando de uma camiseta que você tem aí, sei lá quantos anos que você Sim, já falou. faz, Você sei vê que a lá, qualidade uns é boa, né? 15 A anos, camiseta dura verdade. bem É, pra que caramba. realidade ótima. E então assim, a gente está falando de uma coisa visceral, isso está dentro de você. Isso não é um negócio assim fake, sabe? Não é um negócio não é um comercialzinho que você está fazendo. Você não está andando com uma marca de uma banda, de uma marca de um produto que está na moda. Não, cara, você está andando com uma coisa que é sua, essa camiseta aí está dentro de você, não Então, e o tá significado que ela fora. traz eu acho muito legal, porque, que eu falei pra você, pra mim é nitidamente, eu lembro nitidamente que eu comprei isso aqui na galeria pela experiência, pelo local, tudo que isso, que tudo isso que a galeria agrega, que ela traz, né, pro consumidor, para o pessoal que tá lá. Por exemplo, eu tô de camiseta e bermuda. A bermuda eu não faço ideia onde que eu comprei. Olha que, né, relação engraçada. Foi em algum shopping, algum lugar, eu não faço a mínima ideia. Às vezes eu paguei até mais caro, né? Porque na galeria as coisas nem eram tão caras. Então, mas você vê que não é só o produto em si, né? Como é que foi essa sua sacada? Como é que você dividiu essas duas questões entre família e negócios? Cara, para trabalhar em família, assim, tem que ter bastante é, carinho. Acho que essa é a palavra. Você não tá. Não é porque seres humanos envolvidos ao seu lado têm amor incondicional por você, você vai poder fazer o que você quer. Não, pelo Sem dúvida. contrário.